Imperatriz acabou de chegar na Netflix. Fica aqui no vídeo que a gente vai comentar tudo o que aconteceu aí nessa temporada. E dessa vez eu já vou começar com spoiler, porque tem muita coisa pra gente analisar. E já vamos começar com o primeiro episódio, que já é um choque aí pra muita gente que não conhece a história da Elizabeth. Pra quem não sabe, a série é baseada na história real da Elizabeth, que se torna imperatriz após se casar com o imperador. Após esse casamento, a Elizabeth realmente começou a ficar muito insatisfeita, porque ela não concordava ali com os deveres, né, com as obrigações, com as imposições da corte. Isso trazia uma grande insatisfação para ela e por isso também ela era vista meio como que uma rebelde, porque ela não gostava de obedecer essas normas, ela contrariava muitas coisas. Ela também passou por momentos muito complicados, ela teve uma fase bem complicada ali de depressão, também teve problemas alimentares, ela tinha uma certa compulsão com a magreza, também tinha uma preocupação muito grande com a sua própria beleza. Então aconteceu muitas coisas com ela, mas eu não vou entrar aqui em detalhes da história real, até porque tem gente que não conhece e gostaria de ser surpreendido aí ao longo da série. Então vamos focar aqui na trama da série, o que eles apresentaram pra gente. Aqui nessa primeira temporada a gente começa já com ela conhecendo o imperador e rola já ali uma certa treta inicial, gente, porque era pra ele se casar com a irmã dela, ele não queria aquilo, mas ele sabia que as obrigações dele como imperador eram muito maiores do que a própria vontade dele e que ele precisava se casar. Só que ele percebe que a Elizabeth era diferente, ela atrai ele de certa forma, ele percebe que ela fugia daquele padrão ali totalmente certinho e lembrava ele também de si mesmo antes dele ter todas essas obrigações. E ele decide propor o casamento para ela. E isso é bem polêmico, especialmente da forma que foi apresentado ali, né? Na vida real isso aconteceu. E ela tinha apenas 15 anos quando ele fez essa proposta para ela. E aqui na série pareceu tudo muito repentino, porque eles conversam em duas cenas apenas, né? A cena que ela está com o pássaro e depois na cena no chão. E já é o suficiente para ele decidir se casar com ela e mostrar um certo interesse, chamar ela lá para encontrar com ele à noite e dizer que queria ficar com ela. Então parece tudo muito repentino, mas aqui nessa trama isso se encaixa porque afinal de contas ele precisava se casar de qualquer maneira. Então era repentino mesmo. Ele precisava se casar e ele percebeu que ela era interessante, existia uma certa química, então por que não propor casamento para ela, já que ele teria que se casar de qualquer forma? Então é justificável aí que apesar do interesse repentino, ele tenha que ter agido tão rápido e tenha se interessado tanto assim por ela, afinal de contas ele precisava tomar uma posição. E aí entra a parte da própria Elizabeth, ela foi talarica ou não foi talarica com a irmã dela? Gente, deixa aí pra mim nos comentários o que vocês acharam, porque por um lado a série apresenta as duas como irmãs próximas, elas tinham um certo vínculo e a irmã queria se casar, então a Elizabeth sabia do interesse da irmã dela em se casar com o imperador. E mesmo assim, ela foi lá se encontrar com o imperador, chegou a rolar um beijo ali durante a noite e depois ela aceita a proposta dele, mesmo sabendo que era para a irmã se casar e que a irmã queria aquilo. Mas em contrapartida, a irmã também tinha acabado de conhecer o imperador, gente. Então, não era aquilo ali de, eles eram, né, amantes, namorados e se amavam. Não era assim. Ela também tinha acabado de conhecer ele. Então, de certa forma, a Elizabeth não interrompeu uma história que estava acontecendo. Apenas ali uma certa promessa, né, de casamento. Mas os dois não eram namorados. Então, tem esse outro lado da história também. E ela decidiu seguir o coração dela e dar uma chance para si mesma, já que tinha rolado uma química ali e também era uma oportunidade. Assim que eles casam já vem ali algumas complicações, ela começa a perceber que ele esconde coisas do passado, tem a Louise ali que fica ali beirando as coisas, tinha um certo relacionamento com ele, ela não fica muito satisfeita, mas eles passam por cima disso e fica tudo ali maravilhoso, ela curtindo a vida até ela começar a ficar muito descontente com as obrigações em si. Ela passa a ser vista apenas como alguém para procriar, porque ela precisa ter um filho e tem que ser homem por causa da descendência dele, para poder estabilizar as coisas ali no reino, não ter uma briga ali pelo poder, pela sucessão. Então ela precisa dar um filho para ele e ela começa a ser vista apenas como uma reprodutora realmente. Então ela vê que ela não tem voz, a sogra dela não vai com a cara dela, então a gente vê as duas ali, né, trocando farpas em vários momentos e ninguém apoiava esse casamento, gente, porque os próprios pais dela não ficaram felizes com esse casamento, a sogra também não, ninguém apoiava esse casamento, somente ela mesma ali foi na cara e na coragem. Só que ela percebe que as coisas não são tão boas quanto parece, porque ali na série eles apresentam pra gente como se ela realmente tivesse
se apaixonado ali pelo imperador, mas com o tempo eles começam a se distanciar, porque ele segue cegamente a mãe dele, a Sofia, faz tudo o que ela quer. Isso começa a irritar a Elizabeth e também ela começa a ser deixada muito de escanteio, é culpada por tudo que ela tenta fazer, ela não tem voz, tem que seguir ali as obrigações cegamente, então ela começa a ficar muito insatisfeita e isso começa a afastá-la também dele. Então eles começam a ficar muito distantes um do outro, dá pra ver que ela começa a se sentir sozinha e até de certa forma meio traída, porque ela esperava uma certa proteção dele que não veio. E em contrapartida, gente, a gente tem o irmão dele, o Maxiliano, que tá ali beirando as coisas. E esse sim a gente pode falar que interesse repentino, porque na série ele conhece ela ali também naquele dia que todo mundo tava se conhecendo e de cara ele já se interessa por ela ser diferentona, falar o que pensa, e ele fica indignado quando o irmão pede ela em casamento. Então, assim, ele ficou obcecado pela garota sem nem conhecer ela direito, cismou com ela e continuou com essa obsessão por ela mesmo depois do casamento, porque ele fica mostrando estar interessado por ela o tempo inteiro, fica ali rondando, e esse sim é um talarico de mão cheia, gente, porque dá pra ver que ele quer roubar a Elizabeth do irmão, e não só a Elizabeth, ele quer roubar também ali o trono do irmão, ele quer se tornar um imperador no lugar do seu irmão, fica planejando as coisas pelas costas dele, e dá pra ver que as coisas começam a ficar muito feias. Quem tem um irmão assim, gente, não precisa de um inimigo. E a Elizabeth está ali no meio daquela situação, a gente vê que tem uma cena que ela chega até a beijá-lo, dá pra ver que ela está se sentindo tão sozinha e tão traída ao mesmo tempo, por ter acreditado ali no Francisco, que ela beija ali o irmão dele, depois ela meio que se arrepende e no final das contas ela decide ir embora. Ela descobre que está grávida, mas está muito cansada, especialmente porque a sogra está ali pressionando o tempo todo, a Sofia colocando mais regras, ela tem que cumprir tudo daquela forma e ela acha que é melhor ir embora até que ela vê o povo, porque não é só os conflitos ali na corte que estão acontecendo, né, no relacionamento dela com a mãe, as coisas são muito maiores do que todos eles, afinal de contas as coisas não andam bem, o povo está revoltado, tem guerra acontecendo, então, assim, o imperador tem que tomar uma série de decisões, as coisas não andam nada fáceis, e a Elizabeth tem essa inclinação não só pela liberdade, mas também por ajudar as pessoas, ela não se sente bem vendo as pessoas naquela condição. E é assim que acaba a série, né? Dando uma esperança para as pessoas, de certa forma, então ela conta para essas pessoas e ela tem uma proximidade com o povo que a gente não vê nenhum outro membro da corte tendo. Então as coisas estão mais do que polêmicas, né? O relacionamento dela não anda nada bem ali com o Francisco. Também tem o Maxiliano ali tentando passar a perna no irmão de qualquer forma, tanto em relação a ela quanto em relação ao cargo, né, para se tornar imperador. Então as coisas andam bem tensas. E paralela a tudo isso, a gente também tem a Ava, né, que estava ali metida num plano para poder acabar com a corte. Ela acaba trocando de lado no meio de toda essa situação e no final meio que se arrependendo, e muito disso por conta da própria Elizabeth, porque ela enxergou uma diferença nela. Então tem muita coisa acontecendo. Deixa pra mim aí nos comentários o que vocês acharam dessa temporada, o que acharam da série, conseguiram se apegar aos personagens, vocês gostam da Elizabeth com o Maxiliano, gostam dela com o Imperador, acham eles um bom casal? Conta pra mim aí, gente. Na vida real, o Imperador é muito conhecido por ser apaixonado pela Elizabeth e, na verdade, é ela que eles contestam ali, que não parecia tão apaixonada assim por ele, por conta de toda a sua insatisfação, né, com a corte. Até o momento na série a gente vê que parece existir um sentimento de ambas as partes, mas também há muitos conflitos entre eles. Afinal de contas, o imperador precisa resolver uma série de questões, ele tem a mãe dele ali o tempo todo falando na cabeça dele. E já a Elizabeth não está satisfeita, né, com a posição que ela está adquirindo, afinal de contas ela não tem voz, só tem que ficar cumprindo obrigações, não está conseguindo dar o filho que eles desejam, então as coisas para ela não andam nada fáceis, gente. Perdeu meio que o laço com a irmã, né? Apesar delas terem conversado depois, nunca mais será a mesma coisa depois do que aconteceu. Os próprios pais não apoiam ela, então realmente ela tem uma certa solidão e por isso dá até para entender por que certas vezes ela acaba se aproximando do Maxiliano, porque ele está sempre ali tentando dar um ombro amigo, mostrar que está presente para ela. Então dá para entender porque às vezes ela acaba até cedendo. Eu confesso que eu curti essa temporada da série, o figurino e tudo mais, eu gostei. Tem alguns momentos que a Elizabeth
Elizabeth é meio rebeldinha demais, né? Ela fica naquela, eu não quero ir embora, eu quero ficar casada aqui, mas ao mesmo tempo ela não quer seguir norma nenhuma, né? Ela escolheu aquele caminho, mas ao mesmo tempo parece que não escolheu. Então tem alguns momentos dela ali que são um tanto quanto contraditórios, mas de uma maneira geral ela tem um lado também muito interessante, principalmente em relação ao próprio povo, né? Ela é muito diferente ali do que eles esperam na corte, e como ela mesma disse, foi por isso que o imperador escolheu ela, e é o que torna ela tão interessante no fim das contas. Então é isso, gente, deixa tudo aí nos comentários pra eu saber o que vocês acharam, gostaram, não curtiram a série, esperavam mais, deixa tudo aí pra eu saber. Então é isso, galera, tchauzinho!